Olá! O Justiça para Todos de hoje faz um balanço do trabalho da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O presidente da AJUF, o juiz federal Antônio César Bochenek, deixa o cargo depois de 2 anos à frente da associação. Ele é o convidado de hoje do Justiça para Todos. Vamos falar sobre esse período na presidência da AJUF e os desafios para a magistratura federal. É agora no Justiça para Todos. Antes de iniciar a conversa com o presidente da AJUF, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. Nesta parede está parte da história da AJUF. Na galeria, os ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A cerimônia foi para a posição da foto do desembargador federal Nino Toldo. Ministros do Superior Tribunal de Justiça, além de dirigentes e associados da AJUF, prestigiaram a solenidade. O presidente da associação, Antônio César Bochenek, destacou as atividades realizadas pela gestão anterior do desembargador federal. Todos juntos, sem divisão, trabalhando pela magistratura federal. O ex-presidente da AJUF, homenageado, agradeceu e relembrou os desafios e conquistas durante a gestão de 2012 a 2014. Ter meu nome, minha imagem perpetuada na história. Muitíssimo obrigado, gente. Muito obrigado. Doutor Bochenek, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre bom estar aqui para falar da magistratura federal brasileira. Presidente, o senhor foi eleito em abril de 2014 e agora, 2 anos depois, deixa o cargo e assume o juiz federal Roberto Veloso, que é secretário-geral da sua gestão. E há muito tempo não se via uma chapa única na disputa pela presidência da AJUF. Isso se deve a quê? Ao sucesso da sua gestão? Realmente, nós tivemos as últimas eleições até sendo disputadas com 3 chapas. E nesses 2 últimos anos nós conseguimos agregar todas as correntes que existem dentro da magistratura federal, dando espaço para que, de forma democrática e participativa, todos possam colaborar nos destinos da associação. A tomada de decisão da diretoria e de todos os atores do movimento associativo feita de forma compartilhada, foi um resultado e um avanço significativo, que demonstra, sobretudo, uma maturidade institucional da associação e revelam a importância de caminharmos juntos em prol da magistratura, mas principalmente de toda a sociedade. O Dr. Roberto Veloso deve dar continuidade a alguns projetos da sua gestão e também da gestão dele na presidência da AJUF? Exato, nós procuramos fazer isso. Na atual gestão, nós demos encaminhamentos a todos os projetos que já existiam, reformulamos alguns e também criamos outros. Retomamos, por exemplo, a Expedição da Cidadania, que havia sido feita em 2009, e todos com o maior sucesso possível. Acredito que a gestão compartilhada entre todos os associados e a participação de todos foi fundamental nesse processo de incremento das atividades associativas. E a AJUF passou a ocupar os mais diversos espaços na sociedade, no judiciário, de forma a colaborar com um sistema de justiça como um todo. Dr. Bochenek, tem ainda muitos projetos em andamento da AJUF. O Dr. Veloso vai ter ainda muitos desafios aí pela frente? Existem vários projetos em andamento, né? Uma gestão num período de 2 anos não consegue muitas vezes iniciar e terminar todos esses projetos. Nós tivemos importantes vitórias, importantes conquistas, mas ainda precisa, né, avançar em alguns pontos. E a nova gestão da AJUF, com presidência do Roberto Veloso, que é um juiz federal do Maranhão, um juiz com larga experiência na área criminal, poderá, né, complementar esses projetos e desenvolver outras atividades associativas relevantes a toda a sociedade. Até porque ele já está na sua gestão como secretário-geral, já conhece as necessidades, né? Não só o Roberto Veloso, mas vários colegas que estão na atual gestão continuarão na futura. E destaco alguns pontos, né, de trabalho, como, por exemplo, a criação de um órgão central para a administração e destinação de bens apreendidos, na qual nós avançamos, mas não conseguimos concretizar. Também destaco as ações que a AJUF participa junto à INCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E uma grande luta, que já não é de hoje, mas que viva de muitos anos, que é a inclusão dos juízes federais
na participação na justiça eleitoral. Pois é, esse é um assunto muito importante, presidente. Por que hoje a participação dos juízes federais é tão pequena na justiça eleitoral? De acordo com a Constituição, há uma vaga apenas para juiz ou desembargador no Tribunal Regional Eleitoral. Esse panorama começou a mudar a partir de 87, depois que a Constituição de 88 se intensificou, que é o chamado processo de interiorização da Justiça Federal, e hoje a Justiça Federal está presente em muitas cidades. Então nós não vemos nenhuma diferença entre um juiz federal e um juiz estadual, são todos juízes e todos podem, no nosso entender, colaborar com a Justiça Eleitoral de modo a participar das zonas eleitorais. Há uma petição protocolada pela JUF no Tribunal Superior Eleitoral, que pede justamente a inclusão dos juízes federais na atuação na Justiça Eleitoral, nas chamadas, então, zonas eleitorais, que é a primeira instância da Justiça Eleitoral. A partir desta inclusão, e repito aqui, não há nenhuma exclusão dos juízes estaduais, o que estaríamos caminhando ao longo e junto com os juízes estaduais na jurisdição eleitoral, e, portanto, nós teríamos uma participação maior de novos atores, no sentido de contribuir e ainda aperfeiçoar cada vez mais a justiça eleitoral, que apresenta resultados significativos a toda a sociedade. Presidente, outro desafio que fica para a gestão, doutor Roberto Veloso, é a questão da criação dos novos tribunais regionais federais, né? Os tribunais regionais federais foram, então, criados por uma emenda constitucional de 3 anos atrás, depois de mais de 12 anos de tramitação na Câmara e no Senado. Realmente, pelos critérios objetivos, eles são necessários. E há mais de 1000 dias, uma liminar do ministro, então presidente Joaquim Barbosa, veda a produção dos efeitos e a criação desses tribunais. Realmente, nós não conseguimos, nesse período, fazer e sensibilizar os ministros a votarem. Estamos fortes e trabalhando nesse sentido e acredito que a próxima gestão também o fará. E é importante que esses tribunais sejam criados. A título de exemplo, Samuel, nós temos hoje, atualmente, 139 desembargadores federais. Em 88 nós tínhamos 89. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, tinham 125 desembargadores. Hoje nós temos quase 600. Então há uma desproporção muito grande em relação ao número de cargos de desembargadores federais no âmbito da Justiça Federal. Eu converso aqui no estúdio com o presidente da JUF, Antônio César Bochenek. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da JUF, o juiz federal Antônio César Bochenek. Presidente, ao longo desses 2 anos da sua gestão, foram muitos avanços. Agora nós poderíamos também destacar aqueles avanços legislativos. A JUF tem uma presença muito importante na discussão das novas leis, né? Nós desenvolvemos a chamada Agenda Positiva da JUF, na qual recolhemos sugestões, considerações, opiniões dos magistrados federais e procuramos levá-las aos órgãos competentes. E estas sugestões, na sua maioria ou na grande parte, são dirigidas ao Legislativo. Depois disso, nós também realizamos a elaboração da Agenda Político-Institucional da JUF, na qual nós condensamos essas ideias e as opiniões também dos projetos de lei em tramitação, as opiniões da associação, para que nós possamos levar esse entendimento aos parlamentares. Então, nesse sentido, seja pela agenda política institucional, sendo pela agenda positiva da associação, nós podemos recolher elementos de todos os juízes federais brasileiros e participar ativamente do processo legislativo, seja por meio de notas técnicas elaboradas e apresentadas nos projetos, a participação em audiências públicas realizadas no parlamento e também com a apresentação de projetos de leis importantes para a sociedade.
Destaco o projeto de lei que apresentamos ao Senado Federal, que levou ao número 402 do ano de 2015, que tratou da possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Esse projeto não foi aprovado, mas certamente colaborou no debate ocorrido na sociedade, que levou à reformulação do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade da aplicação desse entendimento. Então este é um exemplo, entre tantos outros, do que a AJUF atua, né, seja na fase anterior ou seja na fase do processo legislativo, no sentido de levar as experiências dos magistrados federais para que sejam, então, objeto de debate democrático no parlamento brasileiro. Sim, mas esse tema ainda continua em discussão, ou seja, esse projeto da AJUF continua sendo discutido no Senado Federal. Mas gostaria que o senhor explicasse exatamente do que se trata. Ele antecipa a execução da pena antes do trânsito em julgado, seria isso? A execução provisória da pena, né, era permitida pelo Supremo Tribunal Federal até 2009. Então, nesse período de 2009 a 2016, não ficou possibilitada mais pela decisão do Supremo. Agora o Supremo Tribunal voltou atrás em relação a esse encaminhamento. O projeto de lei 402 de 2015, que tramita no Senado Federal, ele estabelece algumas condições em crimes graves em que já é possível a decretação da prisão preventiva após a condenação à segunda instância, com efeitos práticos semelhantes com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Supremo é em relação à legislação, ao entendimento, à interpretação e à aplicação. E esse projeto é uma deliberação que pode ser tomada pelos deputados e pelos senadores no sentido de ajustar a legislação que existe sobre o tema. Eles não são incompatíveis, mas chegam ao seu efeito prático ao final ser equivalentes. Ou seja, diminuir a sensação de impunidade. Justamente, tanto um quanto o outro visa, sobretudo, diminuir a sensação de impunidade e especialmente nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Presidente, além do Legislativo, a AJUF também tem atuado e atua na sua gestão em outros dois fóruns importantes, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. A AJUF possui assento no Conselho da Justiça Federal e também participa e pode opinar e falar em todas as questões discutidas no Conselho Nacional de Justiça. Esses dois conselhos são importantes porque tratam das questões administrativas e de questões fiscalizatórias e correcionais dos juízes. Então a associação tem e desempenha um papel fundamental em relação ao trabalho realizado nesses dois conselhos, justamente levando a posição dos magistrados federais, fazendo as defesas da instituição, a defesa da categoria e também apresentando sugestões daquela, por exemplo, agenda positiva e tantas outras que os juízes federais podem contribuir para o aprimoramento e aperfeiçoamento da jurisdição e do sistema de justiça. Presidente, ao longo de sua gestão, a AJUF também investiu muito em fóruns de discussões, debates e concursos. Por quê? É para melhorar a capacitação e qualificação dos juízes federais? A associação sempre teve um papel de defesa da instituição e defesa dos magistrados. Mas nós entendemos que o papel da AJUF hoje é maior do que isso. E, portanto, nós já tínhamos algumas experiências, como o Fórum Nacional dos Juizados Especiais e o Fórum Nacional dos Juizados Criminais, e essas experiências foram muito positivas e produtivas e reconhecidas por todo o sistema de justiça. Então nós resolvemos também ampliar a qualificação e a capacitação dos nossos juízes federais para que a partir destes fóruns agora de execução fiscal, de conciliação, mediação e também de gestão e planejamento estratégico, nós possamos ter novas ideias e que essas ideias possam ser disseminadas para outros cantos do Brasil e por toda a Justiça Federal brasileira, de modo que nós possamos ganhar em efetividade, tanto em direito processual e material, mas também em gestão do Judiciário Federal. Então, nesse sentido, nós criamos esses novos fóruns, implementamos essas novas práticas e, sobretudo, queremos que os juízes federais sejam capacitados e que as boas experiências possam ser levadas para todo o país. Inclusive, essa questão das boas experiências vem também por meio do concurso também que a AJUF realizou. Paralelamente ao FONAGE, o Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia do Judiciário, nós estamos realizando o primeiro prêmio AJUF de boas práticas de gestão.
justamente para que possamos tomar conhecimento de todas as experiências que existem no Brasil, na Justiça Federal em especial, e que essas experiências possam ser replicadas nas outras unidades. E o que a JUF fez ao longo da sua gestão para levar para a sociedade algo mais prático? Nós replicamos a cartilha de direito previdenciário que estabelece os direitos previdenciários das pessoas e fizemos então uma nova publicação. Retomamos o projeto Expedição da Cidadania, onde que nós levamos os direitos às populações menos favorecidas, em regra ou em geral próximas às comunidades ribeirinhas dos grandes rios brasileiros. São pessoas menos favorecidas, que têm um contato menor com os órgãos públicos e muitas vezes nem conhecem os seus direitos. Então esse projeto é de suma importância, nós fizemos 2 edições e é tão importante que a ONU, a Organizações das Nações Unidas, é parceira desse projeto e também nós assinamos a partir dele um convênio de cooperação internacional para que a Expedição da Cidadania seja levada a outros países como uma experiência de sucesso. Ok, presidente, vamos fazer mais uma pequena pausa. Eu converso aqui no estúdio com o presidente da JUF, Antônio César Bochenek. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da JUF, o juiz federal Antônio César Bochenek. Presidente, esses últimos 2 anos da sua gestão coincidiram com um momento muito complexo, sobretudo na vida política do Brasil, onde a Justiça Federal vem sendo protagonista. O senhor, como juiz federal do Paraná, onde está acontecendo uma das principais operações de toda a história, a Operação Lava Jato. Como é que o senhor vê esse cenário? Realmente, a Justiça Federal, nos 2 últimos anos, ganhou uma projeção e um destaque muito grande, tendo em conta de que está dando uma resposta efetiva às demandas que estão sendo trazidas ao Judiciário. Nós temos visto, então, muitas delações premiadas sendo feitas, acordos de cooperação internacional, inclusive, e pessoas sendo presas, dinheiro sendo retornado aos cofres públicos, bens sendo trazidos e apreendidos, e tudo isso demonstra uma efetividade da jurisdição criminal e principalmente contra a impunidade que era uma sistemática então predominante dentro desses crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Todo esse cenário, então, trazido, reforça, sobretudo, a importância de trabalhos das outras instituições, como a Polícia, a Receita e o Ministério Público Federal. Então, esse complexo de agentes e instituições com uma nova mentalidade, com a aplicação de ferramentas legislativas e também tecnológicas, sobretudo revelam um novo momento do país e com certeza ditarão os novos rumos do processo criminal brasileiro. E que tem refletido nas cortes superiores também. Esse é um trabalho que vem das bases, mas que sobretudo tem sido confirmado, seja pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, pelo STJ, pelo STF, revelando sobretudo que a Justiça está pronta para dar respostas efetivas a todos os crimes que lhes forem submetidos à apreciação. Agora, sobretudo, demonstrar que ninguém está acima da lei, né, presidente? Exatamente. Nós temos no Brasil uma formação patrimonialista antiga, como muitos estudiosos falam nos livros, e que essa Operação Lava Jato vem para desmoronar esses conceitos arraigados na sociedade brasileira e que, sobretudo, estarão refletindo num novo momento e um momento que é reflexo daquilo que as ruas e que a opinião pública e a imprensa têm mostrado nos últimos anos, no sentido de que nós queremos mudanças significativas para um futuro melhor. Agora, a gente não poderia deixar de falar do principal personagem aí, o juiz federal Sérgio Moro, paranaense,
e que é seu amigo também. Como é que o senhor vê a atuação do juiz Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro é um juiz de extrema capacidade de trabalho, sério, compenetrado e que tem demonstrado ao longo dos últimos 12 anos um efetivo trabalho nestas varas especializadas de lavagem de dinheiro. Eu tive a oportunidade ainda no ano de 2004, quando eu trabalhava numa vara criminal em Foz do Iguaçu, por 3 anos conviver diretamente na análise de processos da chamada Operação Banestado, na qual ele era responsável e como os fatos passavam-se em Foz, muitas testemunhas eram ouvidas em Foz do Iguaçu. E neste caso nós já verificávamos e acompanhávamos a dedicação, o esmero e a qualidade do trabalho do juiz federal Sérgio Moro. E sobre isso, sobretudo, revela que nos últimos anos nós tivemos muitos casos em que a impunidade venceu e que muitos processos foram prescritos e não foram, então, as pessoas responsabilizadas pelos crimes que cometeram. A Operação Banestado é um exemplo. Exatamente. Então, nesse sentido, eu creio que tanto a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Judiciário passaram a perceber que estas questões eram significativas e são significativas e importantes. E mudanças legislativas, mudanças nas investigações e fazer com que sejam evitadas nulidades no processo, são mudanças significativas que levam e culminam com o momento que vivemos hoje. Sobretudo a especialização, né, da vara. A especialização realmente é uma característica da Justiça Federal brasileira. Nós temos especializações em diversas áreas e matérias, várias experiências de sucesso. E a especialização das varas de lavagem de dinheiro foi um marco significativo e importante para que nós pudéssemos ter efetivamente um julgamento mais rápido, uma efetividade maior da jurisdição criminal. Mas a JUF não para por aí. A JUF entende que essa especialização pode e deve ser ampliada. Agora nós estamos apresentando um projeto ao Conselho da Justiça Federal para que também faça a especialização de varas de improbidade administrativa, ou seja, as ações civis de responsabilização pelos danos causados à administração pública possam ser julgadas, então, concentradas em varas exclusivas ou varas privativas da Justiça Federal, para que também possam ter um andamento melhor, mais adequado e respostas melhores e mais rápidas à população, que este é um anseio que toda a sociedade espera do judiciário eficiente. Presidente, eu acho que o Instituto da Colaboração Premiada foi fundamental para desvendar toda essa organização criminosa ligada à corrupção? A colaboração, ou também chamada delação premiada, ela é de suma importância para a elucidação rápida e para a ampliação das investigações dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção, por conta de que há uma dificuldade muito grande, sem uma colaboração premiada, de investigar todos os fatos, de produzir todas as provas e responsabilizar todos os agentes destes crimes de lavagem de dinheiro pela complexidade e pela diversidade de atuação e pela utilização até mesmo de tecnologias pelas organizações criminosas. Então, nesse sentido, alguém que colabora com a justiça está efetivamente prestando um auxílio para agilizar a investigação e, com isso, a produção das provas e, com isso, a responsabilização desses agentes criminosos. Presidente, para finalizar, o senhor deixa a JUF, depois desses 2 anos, com um sentido de missão cumprida? Foi uma honra ter presidido a Associação dos Juízes Federais do Brasil e poder conviver e externalizar e ver, sobretudo, a riqueza da Justiça Federal, dos seus juízes, dos seus servidores e também das instituições que trabalham junto com a Justiça Federal e verificar que está sendo feito muito, a evolução dessas instituições é visível para a sociedade e que, sobretudo, nós estamos buscando um espaço melhor e procurando atender aos anseios da sociedade. Dr. Bochenek, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho desenvolvido ao longo desses 2 anos à frente da JUF. Espero, que a JUF possa continuar sempre ocupando cada vez mais os espaços legítimos, democráticos e importantes para a construção de um associativismo de resultados e que resultados sejam em prol da justiça e da sociedade brasileira. Ok, obrigado. E eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet
na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.